A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família. Mais um dia o Senhor está nos dando, momento da palavra, e que Jesus te abençoe mais e mais. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está no livro de Zacarias. Nós vamos estar meditando aqui nesta palavra, que ela vem nos ensinar. E como sempre, né, a palavra de Deus, ela traz para nós segurança, fortalecimento, confiança no nosso Deus. Hoje nós vamos estar meditando aqui Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: Perguntei ao anjo que falava comigo o que significava isso. Meu Senhor, ele disse: Você não sabe? Não, meu Senhor, respondi, oráculo sobre Zorobabel e o templo. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é uma montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus, abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Amém, amados? Esse texto aqui ele é interessante porque é uma visão que vem. Aparece o anjo do Senhor ali, falando a Zorobabel, né? Desperta. No primeiro versículo vem falando que o anjo do Senhor vem ali falando, despertando. E aqui, quando nós vemos essa fala, e o que nos ensina também, quando fala Zorobabel, aquele que tomou a iniciativa de construir, de edificar o templo do Senhor, e veio muitos a contrariá-lo. Mas aqui, o que a palavra vem falando ao nosso coração, quando fala assim: perguntei ao anjo, porque o anjo apareceu a ele numa visão, né? Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu Senhor? Ele disse: não, você não sabe. Não, meu Senhor, respondi. Oráculo sobre Zorobabel e o templo. Aqui fala do templo, da construção, de uma obra ali que estava nas mãos de Zorobabel, né? Então, aqui a palavra vem falando assim:
não por força, nem por força, como está escrito aqui. Essa é a palavra, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é interessante que vem essa direção. Ali era o templo, uma obra que estava entregue nas mãos deste homem para ser feito, para ser construído. E aqui, o que a palavra vem nos ensinando? Não por força nem violência, mas pelo meu Espírito. Então, o que nos ensina essa palavra? Que a obra de Deus, ela é a cada dia construída, formada, edificada na nossa vida. Não por força, nem por violência, mas é através do Espírito Santo de Deus que cada dia nós recebemos e confiamos e somos edificados. Aqui fala de um templo, né? Que era para ser construído. Mas esse templo que o Senhor, que a palavra traz ao nosso coração, é o templo do Espírito Santo de Deus, a nossa vida com Deus. Que nós, para servir a Deus, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É através da palavra. E é por esta razão que eu vendo esse texto aqui da palavra do Senhor, ela traz ao nosso coração que tudo é construído na nossa caminhada, é uma construção. A cada dia nós estamos formando esse templo, edificando. Mas como? Através do Espírito Santo de Deus. É por essa razão que a palavra vem ao nosso coração. O Senhor sempre manda uma vez, duas, muitas e muitas vezes. Quantas e quantas vezes ouvimos a palavra do Senhor? E nós precisamos querer, porque quando eu vejo dessa forma, que fala, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, mas pelo meu Espírito. Olha a resposta que Deus deu ali. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ali ele teve aquela visão, uma direção, mas o que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falou para ele, que a obra de Deus não era feita através de violência, não era através do braço, da força do homem, mas através do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que faz, que muda, que transforma. E assim vem falar o nosso coração. Aí olha o que diz mais no versículo 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus. Abençoe, Deus abençoe.
A graça de Deus, a graça. Aqui, quando fala colocar a pedra principal, sabe qual é essa pedra principal? Aqui, quando fala assim, o que você pensa que é? Ou montanha majestosa, um monte, algo, impedimento. Aqui referia-se a impedimentos, a coisas contrárias, para impedir a obra de Deus, aquele homem. Mas ali o que o Senhor estava dizendo? O que era aquela montanha? Aquilo que estava se levantando para impedir. O Senhor estava dizendo que ia tornar como uma planície. E da mesma forma, quantas vezes situações na nossa vida se levantam para nos impedir de caminhar, de ter uma vida com Deus, uma construção, uma vida a cada dia formada em Deus, um alicerce, uma vida, uma caminhada com Deus. Quantos montes que vem à nossa frente. Mas assim como eu vejo aqui o que o Senhor fala para Zorobabel, eu também recebo essa palavra e que você também receba aí no seu coração. Seja o monte, a montanha de problema que se levantar contra a tua vida para parar a tua caminhada, a obra de Deus, para tirar aquilo que Deus tem com você. Deus está dizendo que Ele pode fazer a mesma coisa que Ele falou aqui para este homem, que Ele torna em planície. Sabe por quê? Quando nós começamos aqui, eu acho interessante que quando fala assim, voltando aqui um pouquinho, quando diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é uma montanha majestosa, algo grande, né? Que diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal, Deus, à frente. Jesus Cristo, a pedra principal. Jesus Cristo no nosso coração. É isso. Aqui, quando vem essa fala dessa forma, está animando ali. Quem você pensa que é uma montanha? Ou um montão de problemas? Aí você vai dizer, declarar. E essa fala, essa graça aqui, essa pedra que está falando é Jesus Cristo, a pedra principal. Jesus Cristo no nosso coração, que nada pode nos parar diante, seja qual for a situação. Quando nós colocamos Deus prioridade, é assim que vem a resposta, que Deus estava encorajando, dando força para esse homem, porque ele tinha um projeto, ele tinha ali algo a fazer, que era a obra de Deus, o templo do Senhor. Ele tinha algo nas suas mãos que era para ele fazer. E ali havia coisas contrárias, impedimento, mas aparece a visão ali, ele tem como uma visão, no primeiro versículo diz para despertar, desperta, que era para prosseguir. E aí a palavra vem animando dessa forma, o próprio Deus falando ali. Quem você pensa que é?
montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Bem, uma coisa rasa. Nada que vai impedir. Pode parecer, mas vai se tornar dessa forma. E da mesma forma, o Senhor fala ao nosso coração, que não importa o problema que for, o nosso Deus, quando nós colocamos a nossa confiança na pedra principal, que é Jesus Cristo, vai se tornar dessa forma, planície. Aqui o Senhor falou dessa forma para aquele homem ali. Interessante. Ele colocará a pedra principal. Ele colocará ali o que Zorobabel ia fazer? Tinha a pedra principal, Deus em primeiro lugar. Tendo Deus na nossa vida, nada é impedimento para nós prosseguirmos, para nós fazer a obra de Deus, ter uma vida com Deus. Nada pode nos impedir, porque algo maior, algo firme, consistente, temos, que é Deus, que é Jesus no nosso coração. E aqui diz: Deus abençoe, quer dizer, ali aquele homem estava abençoado. Por quê? Porque ele tinha recebido uma direção de Deus, uma promessa. E se nós formos meditar também lá em Mateus capítulo 21, deixa eu achar aqui para nós. Mateus capítulo 21, nós vamos ver também que Jesus falou da mesma forma. Jesus falou da mesma forma, diante daquela figueira seca, né? Mateus 21, versículo 18, quando Jesus ia com os seus discípulos, né? Diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também disser a este monte: lance-te e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aqui o próprio Jesus, quando ele estava ali com os seus discípulos, que ele ordenou que aquela figueira não desse mais fruto, secou imediatamente, porque ele lançou uma palavra. E o que ele diz ali para os discípulos? Que se eles tivessem fé, sem duvidar. É por isso que a palavra do Senhor, ela sempre veio ao nosso coração, amados,
deixando bem claro que nós não podemos ter dúvida da nossa fé, da nossa vida com Deus, do que a palavra de Deus faz, do poder de Deus. Sempre a palavra vem assim para dizer, olha, não pode ter uma fé duvidosa, não pode duvidar, você tem que crer. Aqui o próprio Jesus Cristo ali, ele mostrou para os seus discípulos, e aqui fala também de um monte. Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Quer dizer que aqui fala do monte, quer dizer, é a palavra, mas é a palavra que você tem que exercer a fé na palavra que o Senhor está falando para você falar. Não é para você ficar olhando só para o problema, tendo problema, aquele problema tomando conta da sua vida, não deixando você prosseguir. O monte que fala aqui são os problemas que vêm nos parar. E o que o Senhor nos ensina a agir pela palavra? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreender, seja, aí você sabe qual o monte que está, um monte de problemas talvez, um montão de problemas que está te parando e muitas vezes nós vamos ficar só olhando, sem fazer nada. Mas o que o Senhor nos ensina é olhar e lançar a palavra, mas sem duvidar, em nome de Jesus. Seja o que for, você vai falar, repreender, confiar em Deus. Aqui o Senhor, ele fala tão claro ali, e ali ele mostrou para os seus discípulos. Mas ele diz sem duvidar, crendo que ele faz. Jesus, não é que você vai fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui a palavra está bem clara. Quando diz assim, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Quer dizer, olha só, porque Jesus lançou ali uma palavra e a figueira secou. Mas também disser a este monte, quer dizer, qual monte que está impedindo, que está aí na tua frente, atrapalhando? Jesus está falando para você agir sem duvidar, lançando a palavra de fé, em nome de Jesus. Amém? Mas também disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. Quer dizer, Jesus manda ser repreendido no nome dele. Seja qual for a situação aí. Exerça fé em nome de Jesus. E fale, né? Não fique vivendo só o problema, acomodando, deixando ele tomar conta da sua vida, mas que você exerça a sua fala em nome de Jesus
eu repreendo esse mal. Eu não aceito essa situação. Aqui o Senhor Jesus, veja que ele dá essa direção ali para os seus discípulos e ele diz, sem duvidar, sem dúvida, sem incredulidade no coração, saber que a palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus tem poder. O Senhor nos ensina, amados, a exercer a nossa fé. A cada vez que nós meditamos nas Escrituras, como nós sabemos que desde o início, tudo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi sendo dita ali, tudo foi sendo feito. Deus foi fazendo tudo com a sua palavra. E hoje também ele nos ensina a viver a palavra dele, a crer, a obedecer. E nada é impossível para o nosso Deus. Ainda que meditando e vendo, olha o que Jesus diz também. E assim será feito, e ele ainda fala, e tudo o que pedirem em oração, se creres, vocês receberão. Oh, amados, quantas vezes é na oração que nós vamos repreender aquele mal, é na oração que nós vamos ter força para expulsar em nome de Jesus aquele mal, aquela situação que aí aqui está falando do monte, mas esse monte é montão de problemas que vem para nos afligir, para nos parar. E o Senhor ainda nos alerta que no final desta passagem, ele fala da oração, porque a oração é importante e ela nos dá força para exercer a palavra em nome de Jesus. É assim que a palavra nos leva e nos dá esta direção. Então vamos crer sem duvidar. Vamos exercer a nossa fé. Venha o que vier. Vamos declarar, ter no nosso coração essa palavra que o Senhor está nos dando. Senhor, meu Deus, eu creio, é a tua palavra que me ensina, que está dentro de mim e me leva a fazer assim em teu nome, Jesus. É em teu nome. Se for uma enfermidade, vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo esse mal. Porque aqui Jesus nos ensina isso, amados, a estar na palavra, sem duvidar. Vamos crer, amados. A palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. E nós, cada dia, mas nós precisamos exercer a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão que a palavra vem falando dessa forma, como nós meditamos nesse texto aqui em Zacarias, que nos ensina também que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então vamos querer viver pelo Espírito Santo de Deus, a cada dia recebendo a palavra dele no nosso coração. Por isso que o Senhor falou dessa forma. Ainda no estou voltando aqui em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 8, que diz assim: Então o Senhor me falou, nas mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos enviou a vocês.
Quer dizer que aqui ainda o Senhor continua ali falando que os fundamentos, quer dizer, aquela obra que tinha sido colocada nas mãos dele, ia ser finda, ia ser realizado. Por quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado através daquele homem. Olha como diz assim: então o Senhor me falou. Isso aqui tudo era a direção que Deus estava dando ali a ele. As mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo. Quer dizer, estava dando aquela promessa que era ele que ia findar. O Senhor ali estava dando graça, direção. Saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quer dizer que ali estava dando aquela direção para que todos vissem que o nome do Senhor era glorificado na vida dele, mas para que fosse reconhecido o poder de Deus. E é dessa forma que a palavra vem falando para nos animar, amados, para que nenhum de nós venha. Muitas vezes você começou há muitos anos a andar com Jesus. E no tempo que estamos vivendo, se você não tiver firme, alicerçado em Deus, diante de situações você vai querer parar, desanimar. Mas não é para acontecer isso, é para você prosseguir, porque o Senhor, e também não é porque alguém vai querer forçar você a andar com Deus, não, você é livre, você tem essa liberdade, mas essa liberdade que o Senhor nos dá é para estar aos pés do Senhor, pelo Espírito dele. Não é alguém que vai forçar você estar andando com Deus. Essa decisão é sua. Como nós meditamos aqui, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, da mesma forma, amados, para nós andar com Deus, nós não devemos achar que alguém é necessário que alguém esteja forçando, nos empurrando. Não, nós precisamos ter isso no nosso coração. Deixar, abrir o nosso entendimento. É por isso que eu sempre digo a importância de você parar, ouvir a palavra de Deus, deixar ela fazer morada no seu coração, porque ninguém vai te forçar. Como a palavra, e o Senhor não se agrada também. O Senhor quer que você seja espontâneo. Receba pelo Espírito Santo de Deus. Tire tempo para Deus, para ouvir a palavra, para andar com Deus. Nós precisamos desejar no nosso coração. E é por essa razão que nesta noite, diante desta palavra, você receba no seu coração e creia. O versículo 10 ainda diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande,
Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Quer dizer, não vamos desprezar as pequenas, o começo. Aqui vamos lembrar assim, o começo da nossa vida com Deus. Não, cada vez mais vamos amar o Senhor, vamos ter alegria a cada dia, nas pequenas coisas, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós vamos a cada dia crescendo em Deus, sendo fortalecido. Não vamos abandonar. Muitas vezes você acha que está perdendo tempo em ouvir a palavra de Deus. Não, amados, é bênção. Você está sendo edificado, você está recebendo algo grande. Jesus, o Espírito Santo falando no seu coração. É isso que nesta noite você receba e tenha esta alegria e queira Jesus Cristo, a pedra principal, edificada a cada dia, Jesus Cristo em nossa vida. Em nossas vidas nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada somos, mas vamos nos despertar através desta direção aqui, que vem falando ao nosso coração. Vamos andar mais e mais, e a obra do Senhor, a cada dia, ela é edificada. O Senhor nos ajuda e nós vamos vencendo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração, que você venha ter um entendimento e que Deus te abençoe grandemente, você e a sua casa. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo culto. Amém.